Olá, terceiro ano, tudo bem? Na última aula, nós começamos a ver aquele requisito da petição inicial que mereceu de nós um maior destaque, aliás, mereceu do código um maior destaque, que é o requisito relacionado ao pedido. Nós vimos que há um capítulo próprio no Código de Processo Civil que trata apenas do pedido, que começou lá no 322, nós vimos na aula passada aquelas questões relacionadas à exigência de que o pedido seja certo, determinado, e hoje nós vamos ver mais algumas questões muito relevantes que são muito boas e muito práticas, são instrumentos muito valiosos para o exercício da advocacia, para o entendimento de como se busca uma pretensão em juízo, de que maneiras relacionadas ao pedido nós podemos incrementar a nossa ação judicial. Nós vimos que os pedidos, portanto, nós veremos então que os pedidos fundamentalmente podem ser simples ou compostos. O que é um pedido simples? Pedido simples é aquele que há apenas um único objeto, uma única demanda, uma única pretensão. Portanto, o autor só quer uma coisa, ele quer declarar nulo o contrato, numa outra ação ele quer condenar o réu a pagar uma indenização, numa outra ação ele quer a recondução a um cargo público, um único pedido. Portanto, a sentença há de deferir ou indeferir apenas uma pretensão. Entretanto, é absolutamente possível e otimiza demais o uso do mecanismo judicial a possibilidade de nós fazermos os chamados pedidos compostos. Pedidos compostos, portanto, faz referência a essa expressão, a possibilidade de que o autor cumule, agregue mais de um pedido numa única ação inicial. Portanto, numa única ação, numa única petição inicial, o autor elenca mais de um pedido, portanto, a sua ação, a sua demanda tem mais de um objeto. Esses pedidos compostos, eles também são subdivididos. O mais importante deles é aquele que trata o artigo 327, que é a chamada cumulação simples ou cumulação comum. O que é essa acumulação do artigo 327? Vou ler o caput do 327. É lícita acumulação, a reunião, o agrupamento em um único processo, na verdade, em uma única ação, contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Ou seja, nós podemos agregar contra o mesmo réu vários pedidos. Normalmente, esses vários pedidos fazem referência ao mesmo fato, daí porque normalmente há conexão. Mas nem precisa haver conexão. Vamos dar um exemplo claro. Vamos imaginar que eu sofro um acidente que me dê em tese o direito de pedir contra o réu indenização por dano moral, que possui alguns requisitos, mas também, com base nos mesmos fatos, o direito de pedir indenização por danos materiais, portanto, dano moral e dano material nascidos do mesmo fato e, portanto, conexos. São dois pedidos, cumulação, pedidos compostos. Dano moral é um pedido e dano material é outro pedido. Aliás, independentes, nascidos da mesma causa fática, mas com resultados eventualmente diferentes. O juiz pode deferir o pedido de dano material e indeferir o pedido de dano moral. Isto é absolutamente possível. É possível, sem conexão, também fazer essa acumulação. Vamos imaginar que eu seja um posto de gasolina e um cliente meu me deu 3 cheques sem fundos. Vejam, não há conexão. Eu posso cobrar um cheque, posso não cobrar o outro, posso cobrar o terceiro. São causas autônomas. Mesmo assim, é possível acumulação, já que há um mesmo réu, um mesmo autor e a demanda proporciona o mesmo rito. Essa cumulação, os pedidos cumulativos simples, são os mais comuns, porque é normal que se faça pedido declaratório e condenatório. Declarar que sou filho de fulano e condená-lo a pagar alimentos. Declarar que a cláusula é nula e devolver as quantias pagas. Rescindir o contrato com a restituição do valor já pago. É muito comum os pedidos cumulativos. Entretanto, a acumulação não se faz de qualquer jeito. O parágrafo 1º do artigo 327 elenca 3 requisitos para que haja acumulação, que tem muito a ver com a reconvenção que a gente vai ver daqui a pouquinho, daqui a algumas aulas. Quais são os requisitos? Primeiro,
que os pedidos sejam compatíveis entre si. É evidente, porque se os pedidos forem incompatíveis entre si, há até inépcia da inicial. Lembram que a gente já viu nas aulas passadas? Eu não posso pedir a anulação de um contrato e, cumuladamente, a revisão da cláusula do mesmo contrato. Ora, se eu quero anular o contrato, eu não quero rever cláusula. Se eu quero rever cláusula, eu não posso anular o contrato. Portanto, é preciso que o juiz, ao julgar o processo, possa, em tese, dar todos os pedidos desejados. Aliás, essa é a marca do pedido cumulativo simples. São feitos vários pedidos e o autor se interessa por todos. O autor deseja ter a procedência de todos. Ele não quer um ou outro, ele quer todos. Se o juiz dará ou não, é outra história, mas em perspectiva, em possibilidade, o autor tem o desejo de ter acolhido todos os seus objetos. Daí a acumulação chamar-se simples. O primeiro requisito, portanto, é a compatibilidade dos pedidos. O segundo requisito é a competência uniforme do juízo para conhecer todos os pedidos. Ou seja, quando eu demando numa ação vários pedidos, o juiz que receber esta ação, ele tem que ser competente para todos os juízos, para todos os pedidos. Por exemplo, eu não posso fazer um pedido de natureza civil num mesmo processo, numa mesma ação, numa mesma petição inicial, em que há um processo de natureza de família. Porque o juízo da família não é competente para julgar as questões civis, não de família. E o juiz da família não é competente para julgar as outras questões civis. Portanto, em tese, a gente faz o seguinte raciocínio. Se eu fosse entrar com vários processos, ao invés de um cumulados, esses vários processos, em tese, poderiam cair naquele juiz? Se todos os processos, se fossem interpostos individualmente, em tese pudessem cair naquele juiz, é porque então há identidade de competência, há, portanto, uma uniformidade de competência. É preciso, portanto, essa competência uniforme. E o terceiro requisito? Esse terceiro requisito não tem muito mais sentido hoje, a não ser por uma hipótese. O inciso 3 diz que é requisito da acumulação simples que seja adequado para todos os pedidos o mesmo procedimento. Ou seja, cada um dos pedidos tem que gerar um procedimento igual entre eles. Isso, na verdade, hoje pouca valia tem, porque nós só temos basicamente um rito, que é o rito comum. Nós não temos mais rito sumário. Entretanto, nós temos alguns procedimentos especiais. Portanto, é preciso só tomar cuidado, porque se houver um pedido que nos leva a um procedimento especial, não é possível acumulá-lo em tese com um pedido que seja pelo rito comum. Mas há uma saída que está no parágrafo 2º para essa hipótese. Quando para cada pedido, diz o parágrafo 2º do 327, corresponder tipo diverso de procedimento, ou seja, procedimentos diferentes e que em tese inviabilizariam a acumulação, será admitida a acumulação, portanto a gente pode dar um jeitinho, se o autor empregar o procedimento comum, ou seja, se o autor abre mão do procedimento especial que lhe seria favorável e coloca esse pedido que seria por rito especial dentro do rito comum, se isto for possível, a ausência de prejuízo para o réu não está tendo prejuízo porque o rito comum é para o réu melhor, porque é pior para o autor o comum do que o especial, então nessa hipótese o código admite a acumulação, já que o rito especial deixa de existir e o procedimento, portanto, será o rito comum. Então, esta é a possibilidade de que se cumule pedidos, ainda que tenham procedimentos diferentes, desde que, de fato, por algum motivo, a lei impeça esta redução do procedimento comum, do procedimento especial para o procedimento comum. Além da acumulação simples, essa em que o autor faz vários pedidos e quer todos, nós temos a chamada acumulação subsidiária ou cumulação eventual. Alguns chamam de pedido composto subsidiário ou pedido composto eventual. Outros chamam de cumulação eventual ou cumulação subsidiária. É aquela prevista no artigo 326. Diz o seguinte, o 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Ou seja, aqui há uma acumulação, mas o autor elege uma prioridade. Ele quer um pedido principal, o que se interessa muito. Se for impossível dar este, se o juiz verificar o impedimento de se conceder esse, então automaticamente o autor aceita um segundo, o subsidiário, o secundário. O autor deseja o primeiro,
mas informa ao juízo, se for possível, ele então se interessa pelo segundo. Por exemplo, aquele caso de que eu peço anulação do casamento. Se eu não conseguir prova suficiente para anular, que o juiz então considere que esses fatos geram apenas, pelo menos, a necessidade do divórcio. Portanto, eu aceito o divórcio se não consigo a anulação do casamento. Eu aceito a anulação de uma cláusula, mas se não for possível anular, que pelo menos determine a revisão da cláusula por um outro motivo. Vejam a diferença. Lá no pedido cumulativo simples, eu faço vários e quero os vários. Aqui não, eu faço um e na impossibilidade de se ter esse um, eu aceito o segundo. Portanto, em tese, não haveria derrota do autor se o juiz desse o segundo, já que o próprio autor admitiu a possibilidade de ter o segundo. Só seria derrota se eu continuo achando que o juiz errou ao não me dar o primeiro. Aí então eu teria, em tese, a possibilidade de fazer esse pedido também desse jeito, ok? Voltamos.